Oi, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. E vamos falar sobre o capítulo 6. 6, o Cristo Consolador. No início, tem um trecho aqui de Mateus sobre o jugo leve. E ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo leve e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, nesse ensinamento, quando Jesus vem aqui na Terra ensinar a gente, ele traz ideias novas para a época, E aí ele coloca que o julgamento dele é leve e que ele tem condições de aliviar nossos pesos, nossas dificuldades. É muito ruim quando sempre a gente vai procurar entender as coisas que acontecem com a gente e a gente sempre encontra alguém que interpreta todos os ensinamentos de forma a sempre estar culpando a gente, Coloca um monte de regra e obrigação que a gente tem que obedecer. Aí só tem puxão de orelha. A gente sai até com aquela ideia de que tudo que a gente faz é errado. Mas acho que a gente não tem como fazer certo. Ainda não. Ainda não. Não tem como fazer certo. Estamos engatinhando. Isso, a gente está aprendendo. Então é muito natural a gente errar. Eu acho que o raro, a exceção, é acertar, é não errar, A gente vai, mesmo querendo fazer a coisa certa, a gente vai acabar errando. Por que a gente erra? É o que a gente é. Estamos aprendendo. Aí ele coloca que o julgamento dele é leve. O que significa, no meu entendimento, é que eu não vou ser condenado porque errei 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. E aí o julgamento mais adequado vai ser em cima da minha intenção. Porque a nossa intenção de querer acertar, ela é o princípio da gente querer mudar, Mas isso não quer dizer que a gente mudando, de uma hora para outra, a gente não vai errar mais. O julgamento leve, o cansaço da gente, quando Deus alivia esse cansaço, quando Jesus nos conforta, quando toda a espiritualidade vem para a gente, nos conforta e nos dá força para a gente seguir em frente, eles estão ajudando a gente a continuar nossa caminhada para aprendizado. Não quer dizer que por causa disso eu não vou ter que continuar tentando, me esforçando. Eu também vejo como uma divisão quando Jesus fala, o meu jugo, que seria a canga, tem algumas palavras que significam aí, que seria uma espécie de uma ferramenta que era colocada em cima do boi, em vez de ser um boi carregando um fardo pesado, eram 2 bois. Então, e com aquela ferramenta feita de madeira, que é colocada em cima deles, que se chamava jugo, eles conseguiam dividir a carga e ficava mais leve. Então, quando Jesus fala, eu divido com vocês, é para a gente buscar consolo em Jesus, sim, porque o nosso fardo é grande, cada um tem um fardo, cada um tem um peso, mas quando nós buscamos a Jesus, esse peso fica mais leve, porque ele divide com a gente esse peso, então fica mais leve, sim, mas para isso eu preciso, como é que eu vou buscar essa leveza? É uma oração, é uma meditação, é um silêncio da mente, é uma religião, seja lá como for, mas é através de Jesus a gente consegue dividir esse fardo tão pesado no nosso dia a dia. Sem ele a gente vai carregar um fardo pesado sozinho, e ele nos convida a dividir com ele. É um convite. Esse texto do capítulo aí ele fala, para mim eu entendo como um convite. Vem aqui, eu vou dividir com você esse fardo.
vou te ajudar a andar. Isso. Mas a gente não pode parar de andar. E nem imaginar que só porque a gente errou e vai errar de novo, que a gente tem que desistir. As coisas continuam. A vida segue. A vida segue. Isso é muito importante. Nesse capítulo, esse primeiro trechinho que ele fala do julgamento, e tem um outro trechinho que ele fala sobre o Cristo Consolador, onde ele não só consola a gente, como ele promete, né? Um consolador. Aí tem um trecho aqui de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É o segundo trecho de João, onde ele faz uma outra promessa. Ele não só ajuda a gente a carregar o fardo, ele não só ajuda a gente de uma maneira mais suave, mesmo dentro de todo o erro que a gente comete no dia a dia, né? Todas as vezes que a gente desanima de tentar fazer o certo. E aí a gente passa disso. Nesse momento do Cristo Consolador, uma interpretação que Allan Kardec fez, quando ele interpretou isso, ele entende que esse Espírito da Verdade seria essa espiritualidade que veio auxiliar ele tanto a escrever o Livro dos Espíritos, de uma certa forma mais clara e técnica, escrever todos esses ensinamentos de Cristo que a gente ainda continua aprendendo, né? A gente tem muitas interpretações, no passado tiveram muitas interpretações até distorcidas, e talvez no futuro entendam que algumas das nossas interpretações ainda estão distorcidas, porque a gente ainda está crescendo, evoluindo, entendendo. É interessante que quando ele coloca que o Espírito da Verdade seria aquele Espírito que trouxe esses entendimentos seria o além-túmulo, né? A continuidade da vida. É muito engraçado que várias vezes eu vi pessoas falando que a gente ainda não entendeu o que significa viver para sempre. A gente não tem essa consciência de vida eterna. A gente não tem. E muitas vezes a gente compreende que a vida é o intervalo de tempo entre o berço e o túmulo, nascer, crescer e morrer. E é difícil compreender o que a gente não enxerga. Algumas pessoas conseguem ver, eu não consigo ver nada, sabe? Eu não consigo ver nada, não consigo ouvir nada, não consigo sentir nada. Talvez eu sinta, mas não saiba, para mim seja indiferente. Mas é difícil para uma pessoa que não sente nada, não vê nada, conseguir compreender o que é a vida após a morte, o que é a continuidade da vida, o que é essa essência de vida eterna. E o conhecimento que a espiritualidade traz para a gente, que funciona como um consolo também. Se você acredita que tu vai morrer e vai deixar de existir, quando você entende que a vida continua, isso é uma espécie de consolo, né? Um consolo ainda difícil de entender, né? Mas não tenha dúvida que o crer na continuidade da vida é um grande consolo. Imaginemos nós que se a gente não acreditasse, né, nessa continuidade e que a morte seja o fim, que propósito teríamos de estarmos aqui vivendo? Qual é o propósito de todo o sofrimento que muitas pessoas passam? Qual é o propósito de tanta privação que ainda existe, guerras e tudo mais? Então, a continuidade, a vida eterna, né, o além-túmulo, é um consolo muito grande. Não estou dizendo que uma pessoa que não seja reencarnacionista não tenha consolo, mas
esse fardo fica muito mais fácil compreender quando nós entendemos que a vida continua, que tudo é uma continuidade, que nada está parado. Nossas atitudes aqui, nesta vida, vão refletir, né? Para além disso, nós estamos aqui com essa consciência, sabendo que não vai parar aqui. Se eu não acreditar que vai ter uma continuidade, eu posso fazer barbaridades, achando que posso fazer o que eu quiser, sou indestrutível. E não é bem assim. A partir do momento que nós tenhamos consciência dessa continuidade de vida, nós temos uma responsabilidade, né? Nós já temos a capacidade de entender que tudo tem um vai e volta, tudo tem um porquê. Então esse consolo é muito grande, saber dessa continuidade, e que a separação é momentânea, seja por uma perda de alguém ou não, mas é momentâneo, porque a gente vai se encontrar além dessa vida aqui. Isso é uma passagem. Pois é uma passagem. E às vezes as coisas do fardo é tão pesado que a gente pensa o quê? Nossa, está tão difícil, eu acredito em outra vida, vou deixar para continuar na outra vida. Por essa já deu, eu não aguento mais. Isso já é um conformismo, né? Isso é parar no tempo. É uma maneira da gente ter um pouquinho de preguiça de enfrentar dificuldade para mudar, a gente empurra para amanhã, né? Na verdade nem é para amanhã, a gente está empurrando para outra vida. Querer se corrigir ou querer modificar, porque talvez seja difícil para a gente agora. A ideia da continuidade também, em alguns casos, acho que cria uma certa preguiça para algumas pessoas, tentando deixar para outra vida o que não consegue fazer hoje. Mas, gente, Cristo não falou: vinde a mim os aflitos? Então, se está muito, muito difícil, deixa. Faz parte. A gente não pode se martirizar. Agora... O que a gente não pode é se acomodar. Acomodação traz sofrimento. Traz. A gente até pensa que acomodar alivia, passei para amanhã, mas não. Traz bastante sofrimento. A cabeça... Porque quando eu olhar para trás e ver que eu parei no tempo e não fiz nada, isso vai gerar culpa. Olha quem chegou aqui. Ele quer participar do Evangelho aqui. Ele quer participar do Evangelho. Então, nesse momento que a gente deixa de tentar, a gente cria um outro sofrimento. Porque ficar parado no tempo também é um sofrimento. Muito grande. Muito grande. Porque se eu olhar para trás e perceber que eu não aproveitei, seja lá por qual motivo, algum momento da minha vida, e eu desperdicei isso, vai me dar uma sensação de culpa, sim. Então, por mais doloroso, difícil, árduo, trabalhoso que seja, a gente tem que tentar. Não quer dizer que a gente está acertando, mas a gente tem que tentar. Muitas vezes a gente não acredita nisso ou naquilo. Aí é que nem eu via os budistas falando, a gente tem que experimentar, a gente tem que experienciar certas coisas. Então, muitas vezes a gente vai dizer não para isso, para aquilo, e vai cometer o erro, mesmo estando escrito no Evangelho: não faça isso, não faça aquilo, a gente vai cometer o erro. O nosso julgamento, Jesus vai ajudar a aliviar, vai estar do nosso lado. Mas por que a gente comete o erro? Porque, dependendo do nosso estado de evolução, em muitos casos a gente precisa sentir. E quem não experimenta esse sentimento, muitas vezes não entende o que isso significa. Então, muitas vezes as pessoas na vida acabam errando, mesmo sabendo de tudo, tendo tudo decorado, porque elas agem num vazio. Não adianta eu ter decorado se dentro de mim, no vazio, eu não compreendo. No momento que esse ensinamento faz parte de mim, está dentro de mim, aí sim eu consigo compreender o ensinamento. O julgamento é uma das coisas muito importantes para a gente, desde que a gente nasceu.
Desde que a gente começou a aprender a falar e a andar, toda a sociedade, todo o mundo à nossa volta ensina a gente a julgar as coisas que a gente faz e o que os outros fazem. Tem outros trechos do Evangelho que Jesus explica para não julgar, né? Porque da mesma forma que você julgar, você será julgado. Mas não é esse o caso. Nesse caso, ele coloca que ele vai julgar a gente com muito mais amor. Porque, gente, tenha certeza, muitas pessoas querem criar regrinhas do que fazer para corrigir isso ou aquilo, agir dessa ou daquela forma. E não é bem assim. A gente só consegue melhorar quando a gente de fato consegue entender com o coração. Ou seja, como eu sempre ouvia na minha infância, uma pessoa me ensinando: só o amor constrói, só o amor salva, só o amor é que realmente nos satisfaz. Só o amor é que vai realmente libertar a gente. Então, o entendimento das coisas com o amor é o melhor caminho. É o melhor caminho. Entender as coisas com amor. Até a questão do jugo leve, até a questão do espírito da verdade. Quantas vezes a gente não chega em lugares que algum espírito ali incorporado, inspirando um médium, nos traz mensagens que nos dão um alívio e às vezes esclarecem coisas que a gente não entende. Por mais que a gente leia, compreenda a matemática da coisa, tem muitas vezes que um espírito fala coisas pra gente que nos abre os olhos. E aí está não só a consolação do espírito da verdade, do espírito consolador, mas como também o ensinamento e o aprendizado daquilo que a gente não enxerga agora, aqui, encarnado. É muito importante que a gente continue numa caminhada, não se preocupando em estar sempre certo e acertar sempre, mas se preocupando sim em querer fazer o certo. A intenção. É. A intenção. E não tenha dúvida, quando a carga estiver pesada, buscar Jesus, só Ele vai nos aliviar. Porque a gente sozinho não é nada. A gente sozinho não vai para frente, a gente sozinho não cresce, a gente sozinho não prospera. A gente precisa sim, precisamos de ajuda. E Ele está aí o tempo todo para nos consolar, nos amparar. Basta que a gente o busque, porque se a gente também não abrir, não der essa chance, as coisas não vão acontecer. A gente precisa dar essa chance, né? A gente precisa buscar um conforto, porque Ele está disposto a nos aliviar dessa carga tão pesada. E não é sacrifício, não é difícil, basta a gente querer. Porque todos nós estamos aqui na Terra, não é para diversão, não é para show de TV. Nós estamos aqui na Terra com um propósito, então vamos aproveitar. Não vai ter votação não para saber se a gente passa ou não passa. A votação está na nossa consciência e no nosso coração. Sim. Nas coisas que a gente faz e constrói. Aí ele está ronronando, viu? E também não adianta a gente se comparar, porque a gente tem uma carga pesada, fulano leva uma vida tão de boa. Cada um tem uma carga e um peso a carregar, cada um sabe, né? Cada um tem uma carga. Bom, gente, a mensagem que a gente tinha para dar sobre o jugo leve e sobre o espírito consolador era essa. E é uma interpretação nossa nesse momento. Agradeço a todos. Tchau do Kiyoshi. Tchau. Tchau do Kiyoshi. E encerramos por aqui. Tchau. Tchau.